As fake news já fazem parte das mídias sociais e do contexto político brasileiro há algum tempo. Nas eleições presidenciais de 2018, por exemplo, se constatou a ação de uma rede de informações falsas pró-Bolsonaro estruturada no aplicativo WhatsApp. A desinformação ocorre muitas vezes por contas automatizadas, com características de robôs que espalham mensagens rapidamente. Na semana passada, especialistas ouvidos aqui pelo Estadão, no evento Debate Eleições e Fake News, Política e Desinformação, apontam que o cenário nas redes para a disputa em 2022 também será intenso. O ano eleitoral terá grande volume de conteúdos enganosos e fará com que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, passe por seu maior teste na democracia brasileira. Para que a gente possa manter um ambiente saudável, minimamente saudável, dentro do Twitter, a gente precisa ter a habilidade de poder moderar conteúdo de forma a garantir a saúde das conversas e a segurança das pessoas dentro da plataforma. Em relação aos processos eleitorais, o Twitter já tem uma política que trata de informações enganosas ou questionáveis que podem vir a prejudicar a integridade dos processos cívicos. Essa política foi atualizada no ano passado, foi aplicada durante diversos processos eleitorais ao redor do mundo e essas regras vão valer também para as eleições de 2022. Este é Fernando Galo, head de políticas públicas do Twitter Brasil, falando sobre o papel de moderador da plataforma a fim de combater as fake news. Porém, o alvo dessas postagens enganosas, que distorcem, omitem e até criam conteúdo de forma maliciosa para manipular as pessoas, não necessariamente envolve a política e os candidatos. Desde o início da pandemia do coronavírus, o Brasil enfrenta também uma infodemia sobre Covid-19. Esse termo, infodemia, é utilizado para descrever o aumento excessivo no volume de informações, verdadeiras ou não, relacionadas a um determinado assunto, o que acaba atrapalhando a tarefa de encontrar fontes e orientações confiáveis. Em um mês, 361 milhões de vídeos foram postados nesta plataforma com a classificação Covid-19, algo que a Organização Mundial da Saúde definiu como uma superabundância de informações, uma infodemia. De acordo com um estudo da Havas, 7 em cada 10 brasileiros entrevistados acreditaram em ao menos um conteúdo desinformativo sobre a pandemia. E 94% dos entrevistados relatam ter visto conteúdo enganoso sobre a doença. Para o diretor executivo da consultoria Bytes, Manuel Fernandes, é impossível frear a propagação de fake news, dado o volume de informações. Em 2018, me perguntaram como seria a eleição e as fake news naquela eleição. Eu usei uma expressão que seria uma carnificina. E vai ser novamente em 2022. Não tem como segurar fake news. Entre janeiro deste ano e o dia de hoje, foram produzidos no Brasil 57 milhões de notícias. Todos os sites que estão indexando em português. Se a gente não dirigir esse tráfego para esses sites que fazem uma boa qualidade de informação, a gente vai ficar submetido às fake news. A fake news vai ser igual ao oxigênio que a gente respira. A gente vai ter que conviver com isso. O assunto das fake news também foi incluído pela CPI da Covid no Senado como uma das linhas de investigação dos parlamentares. O núcleo que apura o negacionismo na pandemia elencou principais fake news da Covid e identificou sites, pessoas físicas, influenciadores e políticos que disseminaram conteúdo falso. Também foram feitas quebras de sigilo bancário de ao menos 8 sites que propagaram notícias falsas. Não se pode utilizar de liberdade de expressão para mentir, para caluniar, para desonrar as pessoas e para desrespeitar as pessoas e ainda mais para matar as pessoas. Porque as fake news que foram propagadas nesse período de pandemia, algumas delas mataram. E agora a apresentação desses requerimentos para exatamente buscar o clareamento e a transparência é fundamental para responsabilizar esses culpados.
No Supremo Tribunal Federal, outro inquérito, o das fake news, investiga o tema desde 2019. Além de apurar originalmente ameaças contra ministros do Supremo e atos antidemocráticos, a investigação revelou uma rede de produção de notícias falsas, o que desencadeou uma série de operações de busca e apreensão e até a prisão de apoiadores do presidente Bolsonaro. Algumas dúvidas, inclusive que vou ler, as agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem, isso é criminalidade. Ele também foi responsável pela inclusão do próprio presidente como investigado pelos repetidos ataques às urnas e ao sistema eleitoral sem provas. No entanto, Diogo Reis, do Instituto Liberdade Digital, diz que a remoção de conteúdos das redes pode ter um efeito contrário, que é chamar a atenção para aquela desinformação. Inibir alguns debates talvez seja provocar o chamado efeito Barbra Streisand, que é bem comum na internet, que é quando você tenta remover ou inibir um determinado conteúdo e aquilo viraliza justamente porque você tentou remover. Então eu acho que silenciar ou vedar determinados debates ajuda isso a viralizar de uma tal forma. Sobre este tema tão importante, para a gente falar um pouco mais sobre como foram esses debates por aqui, nós vamos conversar agora com os dois mediadores do evento, a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, e o editor do Estadão Verifica, que é a ferramenta de checagem de fake news do Estadão, Daniel Bramati. Oi, Dri, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. E também Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica. Olá, Daniel. Olá. Os dois debates que vocês mediaram, claro, tinham ali o foco em 2022, de uma maneira geral, né? Mas a Adriana Ferraz, junto às especialistas, um pouco tratou um pouco mais sobre eleições e o Bramati falou muito com os especialistas sobre legislação. Antes de tudo, queria captar com vocês, pode começar por você, Dri, sobre a importância da gente debater as fake news, que é um tema que está presente no noticiário, no dia a dia do cidadão desde 2018, até antes disso, mas especialmente no processo eleitoral de 2018, porque é importante a gente ainda estar discutindo isso diante da realidade que o Brasil passa. Adri? Olha, é essencial, né? Nesse debate, ouvi algumas informações que me chamaram muita atenção e mostram essa importância. Por exemplo, o diretor executivo da consultoria Bytes, que analisa aí as redes sociais sobre diversos aspectos, ele mencionou um dado impressionante, Manuel. Ele falou que de janeiro para cá foram produzidas 54 milhões de notícias no Brasil. Imagina, 54 milhões. Esse volume, ele mostra a dificuldade que é de você identificar as fake news no meio dessas 54 milhões de notícias, né? Então, um volume imenso de notícias que já dificulta todo o trabalho. E ele também chamou muita atenção para a responsabilidade das mídias, né? Como o Estadão, aqui a Rádio Eldorado e outros colegas nossos de outras emissoras, outros jornais, rádios e tal, de sempre bater nessa tecla de buscar informação em locais com jornalismo profissional, né, com credibilidade e tal, e também da gente tentar dar um jeito, não sei como, na verdade, mas de não fazer essas fake news crescerem, vamos dizer assim, de não dar força a elas. Bramati, como é que você sente que evoluiu esse debate, né, ao longo do tempo, né, pensando inclusive que você lida no dia a dia ali e faz a gestão de uma agência de checagem aqui dentro do Estadão, o Estadão Verifica. Esse debate amadureceu, não digo em relação necessariamente ao público, mas aos todos os entes envolvidos, Bramati? Eu acho que existe uma percepção maior da gravidade do problema, principalmente pelo momento em que a gente vive. Pela questão da pandemia, ou seja, a gente sabe hoje que uma pessoa que está mal informada, ela tem mais risco de morrer, né? Vamos falar
muito claramente, né? A desinformação ela pode causar a morte de pessoas hoje em dia, e por causa dos ataques ao sistema democrático, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. As campanhas de desinformação alimentaram uma rebelião golpista na maior democracia do mundo, né? Houve uma tentativa de subverter o resultado de uma eleição muito alimentada pela ideia falsa e falsificada de que teria acontecido uma fraude. E isso está acontecendo aqui no Brasil também. Nós estamos vendo atores políticos ligados ao bolsonarismo vendendo essa narrativa falsificada de que há uma fraude em andamento ou de que já houve fraudes, numa tentativa de minar a credibilidade e a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro. Agora, o que torna o problema ainda mais complexo quando a gente vai para o campo político e eleitoral, Dri, é que os líderes políticos e mesmo os partidos, as estratégias de campanha, claro que ninguém vai dizer isso abertamente, mas lidam ali o tempo inteiro com notícias que favoreçam os seus candidatos. Então não há necessariamente um compromisso com a verdade. Teve um participante que usou o termo carnificina. Diz que vai ser a carnificina, como já foi em 2018, que vai ser em 2022. E o Bramati acho que pode falar melhor que eu. Agora, há novas tecnologias, né, Bramati, para produzir essas fake news. Infelizmente, há programas que alteram, inclusive, o rosto, né, mudam a voz. Fica muito difícil você identificar um vídeo e ver que ele foi mudado para que o que aquela pessoa está falando, na verdade, não é o que ela falou inicialmente. Então vai ser realmente muito complicado. E outra coisa, você falou dos responsáveis pelas campanhas, mas os protagonistas das campanhas, que são os nossos políticos, também não têm o menor compromisso com a verdade. Uma coisa impressionante, né? E isso vai para qualquer partido político, não tem ideologia, não tem nada. É muito comum políticos citarem fake news sem o menor compromisso, sabe? De depois se desmentir. Basta a gente assistir a CPI da Covid, né, gente? CPI da Covid já virou até... Eu acho que eu já sei de cor o discurso do senador Luiz Renzi, que é do Rio Grande do Sul, e toda a sessão da Covid ele vai lá e fala da ivermectina, fala do kit Covid e dá dados completamente enganosos dizendo que o kit Covid funciona. Isso é muito, muito ruim. O Bolsonaro é o ápice disso, né? O nosso presidente todo dia fala uma fake news praticamente e repete, faz os seus aliados repetirem e nada acontece, né, Bramati, né? Às vezes sai um conteúdo removido dessas plataformas, mas não é todo mundo que vê que foi removido e que era mentira. E o que fica já influencia isso, né? Bramati, você inclusive tratou na mesa que você conduziu, né, na transmissão que você conduziu, da parte da legislação. Hoje já se encontrou uma maneira adequada de modular isso, moderar isso, sem prejudicar a liberdade de expressão, ou a gente ainda está numa fase de bate-cabeça em relação a isso, ou o cenário é tão complexo que é quase impossível regular? Eu diria que não é uma boa saída tentar combater o fenômeno da desinformação com legislação, porque nos países onde isso foi tentado ou foi testado, a experiência nos mostra que são governos de tendência autoritária que impõem essa legislação e ela, no fundo, ela tem o pretexto de combater a desinformação, mas, na verdade, ela serve para evitar a livre propagação das informações e afeta, inclusive, o trabalho profissional dos jornalistas. O que a gente tem visto são iniciativas de moderação de conteúdo, são iniciativas de valorização do jornalismo profissional, de fact-checking, de valorização e de dar maior visibilidade para o trabalho dos checadores. E, no fundo, é uma coisa que vai demorar muito, mas é preciso que as pessoas tenham uma certa educação, que elas consigam perceber as características de um conteúdo falsificado. A Adriana falou da
dessas novas tecnologias que distorcem a realidade de modo que é muito complicado saber o que é falso e o que é verdadeiro, mas, na verdade, o problema é muito anterior. A gente vê pessoas que são convencidas por um áudio qualquer, de uma voz qualquer, de uma fonte sem identificação, e está dizendo, eu estou aqui no hospital tal e acabei de ver tal coisa, uma situação completamente fantasiosa e que acaba sendo compartilhada por pessoas que acreditam naquilo sem ter um senso crítico, né? sem ter uma leitura crítica daquilo, sem perceber o quanto daquilo é falso. Então, o que a gente discutiu bastante nessa mesa em termos de legislação é o que se pode fazer para preservar a moderação de conteúdo que as plataformas fazem para tirar a visibilidade desses conteúdos falsificados, porque até isso está sob ameaça. O presidente Jair Bolsonaro ele quer proibir as redes sociais de atuar no sentido de retirar conteúdo falso ou impedir que ele circule. O presidente Jair Bolsonaro quer que essa seja uma decisão tomada pelo Poder Judiciário. No momento em que a gente vai entupir o Poder Judiciário de ações, principalmente no período eleitoral, quando a possibilidade de ação ela tem que ser muito rápida ou ela não tem efeito, isso só deixa claro que tem uma estratégia aí maliciosa para permitir a livre circulação e a impunidade desses atores que tanto poluem o nosso ecossistema informativo. Odri, essa questão da moderação entrou também no debate que você conduziu em relação às fake news, né? Como lidar com essa desinformação e essas informações falsas, não foi, Odri? Olha, nos dois painéis, os dois debates que nós fizemos, nós tínhamos um representante do Twitter em cada um deles. E debatemos com eles essa questão da moderação e o que é possível fazer uma plataforma para... em relação principalmente aos líderes globais, eles citaram, né, nos dois debates essa questão de que o Twitter tem uma política relacionada a líderes globais, né? Até então, o maior líder global que tínhamos, o presidente dos Estados Unidos no ano passado, Donald Trump, foi banido do Twitter, depois de postar inúmeras fake news e incitar ali seus apoiadores, como o Bramati falou, a invadir o Congresso, né, num ato total golpista, que, aliás, o nosso presidente já considerou exemplo para ele fazer aqui o ano que vem. No dia seguinte desse caso, ele apontou, olha, isso pode acontecer aqui no Brasil, já dando um aviso. Aliás, ele dá esse aviso, faz essas ameaças o tempo inteiro. Diante disso, a gente perguntou, né? Falou, o Twitter vai seguir a mesma política com o Trump, vai banir Bolsonaro do Twitter, da plataforma? É possível isso? E claro que eles não iam responder a pergunta diretamente assim, mas falaram que ficam de olho. A gente não sabe até que ponto, né, Bramati, que isso pode render, pode impedir a disseminação dessas fake news. Mas foi tratado, sim, mas é um tema muito polêmico mesmo, viu, Emanuel? Não há um consenso, me parece, assim, quem trata do assunto, de como deve ser isso. É educação mesmo, né? A educação aí que pode nos ajudar nesse processo. Ô Bramati, como é que entra a lógica financeira nesse debate, visto que as redes sociais são empresas que ganham dinheiro com maior fluxo de pessoas. E também quem distribui desinformação, notícias falsas, também ganha dinheiro com audiência. Enfim, como é que entra essa lógica financeira e do dinheiro nesse debate das fake news? Essa foi uma questão tratada até porque recentemente nós tivemos uma iniciativa inédita da Justiça Eleitoral de determinar o corte do financiamento, né, a desmonetização de alguns sites e páginas que estavam distribuindo conteúdo falsificado, conteúdo enganoso e que incitava a desconfiança indevida
em relação à legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Pessoalmente, eu acho que essa é uma saída, apesar de polêmica, que ela é uma saída interessante. Eu preferia que a iniciativa não tivesse vindo do Poder Judiciário, mas que tivesse sido tomada pelas próprias plataformas, porque a gente sabe que tem atores, né, tem grupos que estão mesmo nas redes sociais ganhando dinheiro com o engajamento produzido pelo conteúdo hiperpartidarizado, com o conteúdo falsificado e que, como ele não tem nenhuma nuance, como ele apela diretamente para a emoção das pessoas, inclusive provocando raiva e tal, ele se espalha muito mais rápido, ele gera muito mais cliques e ele atrai muito mais olhos, né? E esses olhos, esses pares de olhos nas redes sociais, eles são vendidos para anunciantes que querem atingir essas pessoas. Então, esse é um aspecto do problema que eu acho que ele precisa ser enfrentado. Eu acho que é imoral permitir que alguém ganhe dinheiro ao difundir informação enganosa, principalmente num momento de crise da democracia e de pandemia, e eu só lamento que a gente tenha que ter esperado por uma determinação judicial, quando essa iniciativa já poderia ter sido tomada pelas próprias plataformas ao fazer valer os seus termos de uso e ao combater o abuso, né, do palanque, da vitrine que as redes sociais são hoje em dia. Se fala do combate a quem emite a desinformação, mas eu queria pegar pelo outro aspecto, como valorizar, né, e se isso tem sido feito com resultados eficazes, como valorizar o jornalismo profissional, que nesse momento talvez seria tão essencial para combater as fake news. Esse é um ponto muito importante. É óbvio que ninguém tem o monopólio da verdade. A atividade jornalística ela pode ser feita por agentes, digamos assim, por pessoas que não tenham, não precisa nem ter uma formação jornalística para atuar no mundo da informação, mas o jornalismo ele é um método, né? Ele tem para que uma informação seja publicada, o jornalismo profissional faz com que ela passe por várias etapas, uma etapa de apuração, etapa de checagem, etapa de edição, para que ela chegue ao leitor de uma forma clara, precisa, e que ela não prejudique ninguém pelo fato de estar errada. Então, o jornalismo profissional é importante nesse aspecto, e nós estamos num momento de crise, né? Uma crise de financiamento do jornalismo, pelo fato da gente estar numa crise econômica no Brasil, e também pelo próprio modelo de negócios do jornalismo estar sob ataque de novos competidores. As próprias plataformas sociais são competidoras do jornalismo na captação e na exibição de anúncios. Então esse é um momento delicado, porque o jornalismo nunca foi tão necessário e nunca foi tão pouco financiado. Eu acho que a sociedade e as próprias empresas que atuam nesse setor precisam discutir uma maneira de financiar o jornalismo profissional, porque sem isso a própria democracia vai estar ameaçada. Sem jornalismo profissional, há uma aventura golpista e um governante que não tenha, que seja mal intencionado e que procure usar do seu cargo para abusar da confiança do eleitorado. Sem o jornalismo profissional, ele vai ter muito menos trabalho. Então, é muito importante que isso se preserve e que se fortaleça. Muito bem. Muito bom. Quero agradecer a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Obrigado, viu, Dri? Obrigada. Vamos ficar de olho no WhatsApp da família, hein, gente? É verdade, tem toda a razão. E a Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica. Obrigado, Bramati.
Valeu, meu caro. Um abraço. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Estadão Notícias. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.